Boa noite a todos, é com muita alegria que estamos Noite. aqui para mais um Evangelho online do Centro Espírita Esperança e Fé. Eu sou a Tânia, né, meus amigos, e todas as segundas-feiras nós estamos aqui. E hoje é dia 8/9/2025, né, segunda-feira do mês de setembro. Daqui a pouco nós estamos aí comemorando o aniversário de Jesus. Ai, que gostoso! E, como nós temos costume, né? Sempre iniciamos com uma leitura, né? Para harmonizar, né? Solange, querida, seja bem-vinda. Boa noite, Tânia. Boa noite a todos. Boa noite, querida. Vamos lá. Isso. Hoje, sua leitura, não te esqueças, né? Não podemos esquecer, Solange. Não mesmo. Vamos lá, colocar aqui. Aí, certinho, Solange? Certinho. Não te esqueças, porque muitos dos judeus, por causa dele, iam e criam em Jesus. João, capítulo 12, versículo 11. Narra o Evangelho de João que muita gente, encaminhando-se para Betânia, buscava acercar-se do Mestre, não somente para vê-lo, mas para contemplar também a figura de Lázaro, retirado do sepulcro. Nessa movimentação, muitos iam e voltavam transformados, irritando os círculos farisaicos. Essa lembrança do apóstolo é preciosa. A situação, todavia, é idêntica nos dias atuais. A alma voltada para o Cristo quase sempre foi ressuscitada por seu amor, escapando à sombra dos pesadelos intelectuais que operam a morte do sentimento. Muitos homens estão mortos, soterrados nos sepulcros da indiferença, do egoísmo, da negação. Quando um companheiro como Lázaro tem a felicidade de ser tocado pelo Cristo, eis que se estabelece a curiosidade geral em torno de suas atitudes. Todos desejam conhecer-lhe as modificações. Se és, portanto, um beneficiado de Jesus, se o Senhor já te levantou do pó terrestre para o conhecimento da vida infinita, recorda-te de que teus amigos, na maioria, têm notícias do Mestre. Todavia, ainda não estão preparados a compreendê-lo integralmente. Serás como Lázaro, o ponto de observação direta para todos eles. Somente começarão a receber a claridade da crença sincera por ti, reconhecendo o poder de Jesus pela transformação que estejas demonstrando. Se já foste, pois, chamado pelo Senhor da vida, está em tuas mãos continuares nos recintos da morte ou levantares para a edificação dos que te rodeiam. Caminho, Verdade e Vida, lição 113, do Espírito Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. É isso. E uma chamada, né, Solange? E que chamada, né? E agora nós vamos convidar a nossa amiga Keila para a nossa oração inicial. Keila, querida, seja bem-vinda. Obrigada, Tânia. Boa noite a todos. Boa noite, querida. Então, eu convido a todos a elevar o pensamento, né, ao nosso Mestre Jesus, e agradecer a Ele por mais essa oportunidade de nós estarmos aqui reunidos, ainda que à distância, né, unidos pelo pensamento, pelo ideal de aprendizado e trabalho no bem. Pedimos, Jesus, que a tua luz envolva todos os presentes, trazendo paz aos nossos corações, serenidade à nossa mente e clareza às nossas palavras, às nossas decisões. Que possamos, nessa reunião, agir com respeito mútuo, escuta fraterna e sabedoria, permitindo que os bons espíritos inspirem e auxiliem no trabalho do bem, na reunião que irá começar. Jesus, que tua presença amorosa, ela se faça sentir aqui em cada lar e que nosso propósito coletivo esteja sempre em sintonia com os ensinamentos do Evangelho, os ensinamentos de Jesus.
Ampara, Jesus, aqueles que sofrem, que buscam consolo, orientação, e fortalece em nós o compromisso com o bem, com a caridade, com a responsabilidade espiritual. Que assim seja. Que assim seja, minha amiga. Odília, querida, Odília irá fazer para nós a leitura, né, do tema da noite, né, do Evangelho, o Advento, né, Odília? Sim, senhora. Só Vamos um fragmento, né, o item 8, do capítulo 6, né, o Cristo Consolador, que vamos organizar direitinho, né? isso. Por Boa noite a gentileza, todos. boa noite, querida. Vamos lá, o advento do Espírito de verdade. Item 8. Deus consola os humildes e dá força aos aflitos que lhe pedem, né? Seu poder cobre a terra e por toda parte, junto de cada lágrima, colocou ele um bálsamo que consola. A abnegação e o devotamento são uma prece contínua e encerra um ensinamento profundo. A sabedoria humana reside nessas duas palavras. Possam todos os espíritos sofredores compreender essa verdade, em vez de clamarem contra suas dores, contra os sofrimentos morais, que neste mundo vos cabem em partilha. Tomai, pois, por divisa essas duas palavras, devotamento e abnegação, e sereis fortes, porque elas resumem todos os deveres que a caridade e a humildade vos impõem. O sentimento do dever cumprido vos dará repouso ao espírito e resignação. O coração bate então melhor, a alma se asserena e o corpo se forra ao desfalecimento. Por isso que o corpo tanto menos forte se sente, quanto mais profundamente golpeado é o espírito. Espírito da Verdade, Havre, 1863. Allan Kardec, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6º, o Cristo Consolador, Instruções dos Espíritos, Advento do Espírito de Verdade. Isso. Muito bem, minha amiga. Muito obrigada, Odília. Eu que agradeço, Tânia. Nós que agradecemos, amiga. E agora, né, para nossa alegria, nós vamos convidar o nosso amigo, né, muito querido, estava com saudade dele, o nosso amigo Adolfinho. O Adolfinho hoje vai falar sobre o Advento do Espírito de Verdade. Seja bem-vindo, meu amigo. Muito obrigado, Tânia, pelo convite, aos amigos aqui do Esperança e Fé. Peço desculpas, porque eu estou num quadro de Covid. Se fosse presencial, eu teria até que declinado o convite. Mas como não é presencial, então de vez em quando eu vou ter que tirar o som, talvez até tirar a imagem, vocês vão ter que ouvir o que eu vou fazer e nem ver. Vocês já imaginam o que eu estou falando. A voz hoje está de locutor, peço desculpas. Imagina, amigo. Mas vamos lá, eu vou compartilhar. Bom, então, esse é o nosso tema, né? Advento do Espírito da Verdade. Claro que a mensagem inicial ela já nos preparou, porque nós vamos falar são muitas orientações, são muitas instruções do Espírito de Verdade, né, para nós. Eu tenho um carinho enorme por ele. Né, esse estudo eu fiz, uma vez eu fui convidado no Esperança e Fé mesmo, para falar desse texto, que é do capítulo 6º, Cristo Consolador, está no item Instruções dos Espíritos, itens 5 a 8, Advento do Espírito de Verdade. Então, são 4 mensagens do Espírito de Verdade que a gente vai estar analisando. E trouxe mais algumas também dele, e uma de Kardec, onde a questão é responder a seguinte pergunta: o Espírito de Verdade é uma pleiade de espíritos, como eu pensava quando era mais novo, ou é um espírito único? Né? E se for um espírito único, de quem? Quem que é? Quem é ele? Né? Quem que ele é? Então, vamos lá. Então, eu começo com uma citação do Novo Testamento, Evangelho de João, versículo 14, itens 16 a 18. Então, está lá no Evangelho de João, Jesus falando: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador,
para que fique convosco para sempre o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixareis órfãos, voltarei para vós. Então está aí uma citação, né, do Novo Testamento, do Evangelho de João. É importante dizer o seguinte, gente, eu vou dar um spoiler. O Espírito da Verdade é Jesus. Durante a minha fala, eu vou procurar provar isso para vocês, tá? Que Jesus é o Espírito de Verdade. E tem hora aqui no texto, ele vai falar do Espírito de Verdade, fazendo uma referência ao Espiritismo, né? Porque Jesus foi o coordenador do trabalho, né, da codificação. Ele que coordenava o trabalho dos Espíritos, dos mensageiros, né? O Espírito de Verdade. Ah, mas por que ele não assinou com o nome Jesus? Vocês vão entender um pouco. Mas sem falar, Kardec, sem falar que conversava com Jesus, ele foi perseguido. E muito perseguido pela igreja. Imagina se ele falasse que conversava com Jesus. E mais ainda, que a médium era uma menina de 14 anos de idade. Era muita responsabilidade para essa equipe. Então fez bem Kardec em não falar que o Espírito de Verdade era Jesus. Fez bem em não falar isso. Né? Publicamente. Mas nós vamos ver aí que é o mesmo. Bom, então vamos lá. Item 5 lá do Evangelho. É a mensagem assinada pelo Espírito da Verdade. E vou ter alguns comentários mostrando que é Jesus falando. Né? Tem alguns trechos que eu nem preciso falar. Está muito claro. Mas eu vou falar também, claro. Né? Então vai lá. Venho como outrora entre os filhos transviados de Israel, trazer a verdade e dissipar as trevas. Escutai-me. O Espiritismo, como outrora minha palavra, deve lembrar aos incrédulos que acima deles reina a imutável verdade, o Deus bom, o Deus grande, que faz germine as plantas e se levante as ondas. Ah, mais uma coisa que eu esqueci de falar, viu, gente? Eu estou usando os textos da Kardecpédia. Claro que eu passei no PowerPoint, eu coloquei imagem, né, colori o texto, as letras são maiores, mas eu uso o texto do Kardecpédia, tá? Disponível na internet, em vários idiomas. Indico para os pesquisadores, Kardecpédia. Bom, então tá lá, ele falando assim, ó, venho como outrora, como antigamente, como há 2000 anos, né, entre os filhos de Israel, trazer a verdade e dissipar as trevas. Então, o Espírito da Verdade falando que ele vem como já fez isso antes, trazer a verdade e dissipar as trevas. É Jesus, né, que trouxe a verdade para nós há 2000 anos, não foi? Aí o Espírito da Verdade fala assim, ó, o Espiritismo, como outrora a minha palavra. O Espiritismo, como eu já disse antes, como eu disse antes, como outrora a minha palavra, deve lembrar aos incrédulos que acima deles reina a imutável verdade. Qual que é a imutável verdade? Deus é nosso Pai. Deus é o nosso Criador. E Jesus nos ensinou que ele é um Pai bom, um Pai grande, um Pai que é a inteligência das inteligências, a justiça das justiças, né? O Deus grande, que faz germine as plantas e se levante as ondas. Revelei a doutrina divina. Revelei, né, o Evangelho de Jesus. A doutrina divina é o Evangelho. Né? Como um ceifeiro, reuni em feixes um bem esparso na humanidade e disse, vinde a mim todos vós que sofreis. Então vejam, gente, que o Evangelho de Jesus, né, ele reuniu todo o conhecimento. Por isso nós encontramos semelhança do cristianismo em várias doutrinas. Claro que determinados pontos, né, que são pontos de contato. Assim como tem aqueles que vão afastar e que vão definir o espiritismo como, né, uma doutrina, né, diferente das demais religiões. Mas ele tem
as grandes verdades do Espiritismo a gente encontra nas outras religiões, né? É disso que ele está falando. Vinde a mim, todos vós que sofreis. Aqui quem assina é o Espírito da Verdade, mas Jesus também falava assim: vinde a mim, todos vós que sofreis. Mas os homens ingratos se desviaram do caminho reto e largo, que conduz ao reino do meu Pai, e enveredaram pelas ásperas sendas da impiedade. Meu Pai não quer aniquilar a raça humana. Quer que, ajudando-vos uns aos outros, mortos e vivos, vos socorreis mutuamente, e que se faça ouvir não mais a voz dos profetas e dos apóstolos, mas a dos que já não estão mais no corpo, aclamar, né? Então, os homens ingratos. Quem são os homens ingratos? Somos nós. Que encarnações anteriores estávamos lá? Bom, eu com certeza. Eu adoro a igreja. Eu estava lá na igreja, um homem ingrato, desviando o caminho. Por quê? Porque fizemos guerras em nome de Deus, em nome de Jesus. Matamos pessoas em nome de Deus, em nome de Jesus. A igreja da Idade Média tinha um exército que invadia territórios, matava soldados, transformava o inimigo em escravos. A igreja tinha um exército, né? Sem contar as infinitas guerras religiosas. A que a gente mais fala e mais estuda na escola são as cruzadas, né? Nos séculos 11, 12 e 13. Entre europeus e árabes. Lá na faixa de Gaza. Hoje eu posso falar assim, né? Usar essa expressão. Lá naquela região próxima da faixa de Gaza. Ou região de conflitos, hein? Historicamente falando. Até hoje é uma região de conflitos, né? Muito bem. Então tá lá, ó. Meu Pai não quer destruir a raça humana. E aqui é a raça humana mesmo. Porque só existe uma raça na Terra, que é a raça humana. Não existe raça negra, raça branca, raça amarela, nada disso. Entre nós, a diferença é de pigmentação, é de cor, é preto, é branco, né? É cor, não é raça. Agora, é raça humana. E Deus, nosso Pai, ele não quer destruir a raça humana, né? Agora, o que ele quer? Façamos o quê? Que ajudemos uns aos outros. Uns aos outros. O que mais? Encarnados e desencarnados. Mortos e vivos. Ué, se a morte não existe, então, na verdade, o termo correto, ele quer que nos auxiliamos, que nos ajudamos, encarnados e desencarnados. Pretos e brancos, ricos e pobres, homens e mulheres. Quer dizer, entre nós não pode haver o quê? Diferenças. Porque somos filhos do mesmo Pai. Vos socorreis mutuamente. Auxílio, ajuda, prática da caridade, da solidariedade, valores esquecidos pela sociedade atual, ou por parte da sociedade atual, que somos nós mesmos, e que se faça ouvir, não mais a voz dos profetas e dos apóstolos, mas a voz dos espíritos superiores. Aclamar. Então, o que eles estão clamando para nós, os espíritos? Eles estão falando assim para nós: orai e crede, pois a morte é a ressurreição e a vida a prova escolhida, durante a qual as virtudes que houverdes cultivado crescerão e se desenvolverão como cedro. Então, as virtudes que nós cultivarmos, elas vão se desenvolver feito essa árvore frondosa, pesada, firme, É isso que acontece com as virtudes, que são cultivadas. E vão crescendo e vão se desenvolvendo. Olha essa árvore, a coisa mais linda, enorme, Enorme. Homens fracos, que compreendeis as trevas das vossas inteligências, não afasteis o facho, que a clemência divina vos coloca nas mãos, para vos clarear o caminho e reconduzir-vos
filhos perdidos ao regaço de vosso Pai. Olha, quem são os homens fracos, senão nós mesmos, né? Por quê? Porque nós optamos por fazer guerras em nome da religião. Ainda hoje, quanto ódio nas igrejas, nos centros espíritas. Não estamos alheios, não. Dentro do movimento espírita. Quanta divisão. Ainda nessa data, né? 7 de setembro, uma data simbólica. Quanta divisão entre nós. Né? O que vem a ser nos dias de hoje é amor à pátria. Com a bandeira que tem que ser amada, carregada, suada. Né? Uns vão dizer do Brasil, eu vou falar, não, a bandeira da caridade. Aquela assim, ó, fora da caridade não há salvação. É essa bandeira que a gente tem que carregar. Mas a gente ainda fica preso, né? Em carregar a bandeira desse lado ou daquele lado, dessa cor ou daquela cor. Né? E ele continua, homens fracos, não afasteis o facho que a clemência divina vos coloca às mãos. Qual que é o facho que Deus colocou nas nossas mãos para clarear o nosso caminho e nos reconduzir, né? Nós, filhos perdidos, ao regaço do nosso Pai. Está falando assim, ó, não afasteis do espiritismo, dos ensinamentos contidos nas obras de Allan Kardec. Não se afastem desses ensinamentos, porque eles é que vão clarear o nosso caminho, rumo à nossa transformação moral, rumo à transformação da sociedade, porque são dois movimentos que ocorrem ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo que eu reformo o homem, eu reformo a sociedade. Então, nós temos que participar, sim, nas instituições sociais. Mas os grupos humanos, as instituições sociais estão falidas. Então, cabe aos homens bons participarem dessas instituições, promovendo a sua própria reforma, ou seja, lutando para não desviar 1 centavo do dinheiro público. Porque é muito fácil a gente ficar aqui de fora criticando os políticos. E eu não estou passando pano para político, não. Quem fez coisa errada tem que cumprir. Tem que ser processado, e se for julgado culpado, tem que pagar. Eu não estou discutindo isso. Mas estou dizendo que é muito fácil ficar só criticando os políticos, como se os problemas do país fossem de um ou outro. É o fulano ou o cicrano. Ou que a solução é o fulano ou o cicrano. Quando, na verdade, a prática de corrupção está instalada em todos os níveis da sociedade. Ou será que você nunca passou um filho pequeno debaixo daquela passagem do ônibus, que até 6 anos podia fazer isso, né? E tem filho de 8 anos passando debaixo da roleta. Não, nunca fez isso, que legal. Nunca subornou o guarda na hora da multa de trânsito. Porque tem gente que faz. É disso que nós estamos falando. Da corrupção que nós praticamos, que às vezes a gente fala, mas ela é pequena, é mínima. São os homens fracos, né? Que compreendeis que as trevas da vossa inteligência. Então, está preso na treva da inteligência, afastado, né, dos ensinos de Jesus, contidos nas obras de Kardec. Continuando. Sinto-me, por demais, tomado de compaixão pelas vossas misérias, pela vossa fraqueza imensa, para deixar de estender mão socorredora aos infelizes transviados, que, vendo o céu, caem nos abismos do erro. Crede, amai, meditai sobre as coisas que vos são reveladas. Não misturei o joio com a boa semente, as utopias com as verdades. Então, é o Espírito da Verdade falando assim, ó, e para mim é Jesus, hein? E se todo mundo sair daqui acreditando que é Jesus, é ele falando assim, ó, eu sinto-me tomado de compaixão pela dor humana, pela miséria, pela fome, pela pobreza, pelas injustiças sociais. Eu me sinto tomado, né, de compaixão pela dor dos homens, né, do ser humano, né, e pela vossa fraqueza imensa. E claro, né, a fraqueza é nossa, não pode ser de Jesus, né? Ele que é um espírito puro.
para deixar de estender mão socorredora aos infelizes transviados, que vendo o céu, cai no abismo do erro. Então ele está lá, pronto para estender as mãos a nós que erramos. Não importa se errou ontem, não importa se errou hoje. Jesus está lá nos esperando. Ele vai nos perdoar. Vai nos dar uma outra oportunidade. Né? Aí ele pega e fala, crede. Então o que nós temos que desenvolver? A fé. Crede. Amai. Meditai sobre as coisas que vos são reveladas. Espíritas, amai-vos. Esse aqui todo mundo sabe de cor, né? É o mais lindo. Espíritas, amai-vos. Eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos. Eis o segundo. No cristianismo, encontraram-se todas as verdades. São de origem humana os erros que neles se enraizaram. Eis que do além-túmulo, que julgáveis o nada, vozes os clamam. Irmãos, nada perece. Jesus Cristo é o vencedor do mal. Sede os vencedores da impiedade. Da impiedade. Amai-vos. O primeiro ensinamento é amar. O segundo que é instruir. Então, antes de nos instruirmos, nós temos que nos amar. Conviver em harmonia, em igualdade, em fraternidade. É isso que Jesus nos ensinou. É essa a vontade de Deus, o nosso Pai. E vai além, ele fala assim, ó, no cristianismo, os erros são de ordem humana. Os homens é que erraram, porque a doutrina é impecável. A doutrina do Cristo, os seus ensinamentos são impecáveis. O erro é dos homens, né? Dos homens, né? Eis que do além-túmulo, quer dizer, eis que do mundo dos espíritos, que julgáveis o nada, vozes vos clamam. Irmãos, nada perece, nada estraga. Jesus Cristo é o vencedor do mal. Ele vence o mal. Sejam os vencedores da impiedade. Credes, amai, meditai sobre as coisas que vos são reveladas. Bom, essa é a segunda mensagem, né? Paris, 1960. Agora vamos para a terceira. Vocês estão vendo que eu já estou mais ou menos mostrando a semelhança entre Jesus e o Espírito da Verdade, né? Mas não cheguei na parte principal que vai falar deles, não. Mas vamos ao texto. Sexto. Veio instruir e consolar os pobres deserdados. Vem dizer-lhes que levem a sua resignação ao nível de suas provas. Que chorem, porquanto a dor foi sagrada no Jardim das Oliveiras. Mas que esperem, pois os anjos consoladores virão também enxugar suas lágrimas. Aqui merece um comentário, que quando ele fala assim, ó, que chorem, que chorem, né? Quer dizer, mas não é para ficar assim, ó, recebeu um diagnóstico que está com aquela doença, né, terrível. Recebeu um diagnóstico que está com câncer. Não vou no hospital, não vou fazer mais nada, porque é a minha aprovação, eu tenho que passar por isso. Não, não é isso que Jesus está falando. Não é isso que o Espírito da Verdade está recomendando. Então você vai procurar os melhores médicos, e se precisar, você vai ouvir uma segunda opinião, uma terceira. Para os filhos, você vai procurar as melhores escolas. Nós temos que procurar os melhores recursos. Agora, se mesmo assim a gente não conseguir resolver os problemas, aí sim, chore. Chore, porque a dor foi sagrada no Jardim das Oliveiras, e os anjos consoladores virão enxugar suas lágrimas. Então, os espíritos vão nos auxiliar. Obreiros, nós somos os obreiros. Traçai o vosso sulco. Recomeçai no dia seguinte o afanoso labor da véspera. O trabalho das vossas mãos vos fornece aos corpos o pão terrestre. Vossas almas, porém, não estão esquecidas. E eu, o jardineiro divino, as cultivo no silêncio dos vossos pensamentos. Então, aqui ele está falando o quê? Olha, trabalhadores,
Trabalhadores, né? É com o trabalho é que vocês vão ter o quê? Os alimentos do corpo. E o nosso corpo precisa de alimento. Então, nós temos que trabalhar no mundo. Tem que ter emprego, um salário, tem que ter dinheiro para poder viver, né? Honrar os nossos compromissos de acordo com a justiça, perante a sociedade, enfim, né? Então, ele pega e fala assim, ó, que o trabalho, né, vai dar o alimento para o corpo. Mas e as vossas almas? As vossas almas não estão esquecidas. Eu, o jardineiro divino, olha o que o Espírito da Verdade está falando. Eu, o jardineiro de Deus, as cultivo no silêncio dos vossos pensamentos. Crede, amai, meditai sobre as coisas que vos são reveladas. Eu estou repetindo, tá? O crede, o amar, o meditar. Isso é por minha conta, tá? Mas o que ele está falando, então? Que ele, Jesus, ele cultiva o quê? A nossa alma através dos pensamentos. Por isso que a gente tem que estar pensando em coisas boas, edificantes, fazendo coisas boas, edificantes, que estaremos próximos dos bons espíritos, mensageiros de Jesus. E que, por intermédio desses espíritos, Jesus estará cultivando as nossas almas. Em verdade vos digo, os que carregam seus fardos e assistem os seus irmãos são bem amados meus. Instruí-vos na preciosa doutrina, que dissipa o erro das revoltas e vos mostra o sublime objetivo da aprovação humana. Olha, gente, esse parágrafo é incrível, né? Ele pega e fala assim, ó, os que carregam os seus fardos, seus problemas, as suas dificuldades, as suas dores, e ainda ajudam os seus irmãos, quer dizer, ainda ajuda o próximo, esses são bem amados meus. Então, mesmo sofrendo, mesmo na dificuldade, procure auxiliar aquele que sofre mais do que você, que tem menos que você, né? Instruí-vos na preciosa doutrina espírita, livro de Allan Kardec, que dissipa o erro das revoltas e vos mostra o sublime objetivo da aprovação humana, de por que nós sofremos, do porquê das nossas dores, das nossas angústias, e porque que um dia nós vamos vencer a nós mesmos, os nossos vícios, as nossas imperfeições, o nosso interesse pessoal. Crede, amai, meditai sobre as coisas que vos são reveladas. E último parágrafo, estou convosco, e meu apóstolo, Allan Kardec, claro, né, vos instrui. Ó, e meu apóstolo, será que é o Espírito da Verdade está falando, ou será que é Jesus? Né? Vos instrui, Kardec nos instrui. Bebei na fonte viva do amor e preparai-vos, cativos da vida, a lançar-vos um dia, livres e alegres, no seio daquele que vos criou fracos, para vos tornar perfectíveis, e que quer modeleis vós mesmos a vossa maleável argila, a fim de serdes os artífices da vossa imortalidade. Então, ó, bebei na fonte viva do amor, estudando os livros de Kardec, né? E um dia nós estaremos o quê? Livres e alegres, vivendo num mundo onde o bem se sobrepõe ao mal. E mais tarde nós vamos viver um mundo onde o mal não vai existir. Só em livro de história. Só em livro de história. Então, eu vou parar aqui só um pouquinho. Se alguém quiser até falar alguma coisa, fazer um comentário, vou até desaparecer um pouquinho, viu, gente? Aqui, deixa eu voltar aqui na tela. Não tem problema, Adolfinho. Eu já volto, só um minutinho. Sim. A gente vê a maravilha que é o Evangelho, né? Vai nos trazendo, vai nos desvendando, vai nos tirando a nuvem, né? Para que a gente tenha um conhecimento. E o conhecimento liberta. Então, nosso objetivo fundamental é o estudo, é estudar, é trocar, né?
trocar as opiniões, as ideias, para que a gente possa alcançar, assim, a verdade. Falei certo, Delfim? Muito obrigado, muito obrigado. Tudo bem. Item 7, né? Eu vou ter que adiantar um pouco aqui, porque o tempo está me convidando. Que é outra mensagem do Espírito da Verdade. Tudo lá no Evangelho, tá? Sou o grande médico das almas, e venho trazer-vos o remédio que vos há de curar. Mensagem assinada pelo Espírito da Verdade. Sou o grande médico das almas, e venho trazer-vos o remédio que vos há de curar. Os fracos, os sofredores e os enfermos são os meus filhos prediletos. Venho salvá-los. Vinde, pois, a mim, vós que sofreis, e vos achais sobrecarregados, e serei aliviados e consolados. Deus dirige o supremo apelo aos vossos corações, por meio do Espiritismo. Escutai-o. Então, aqui, de novo, o Espírito da Verdade chamando a atenção sobre a importância do estudo das obras de Kardec. E aqui a gente, quando fala em Espiritismo, tem que deixar muito claro, Kardec. E quando eu falo em Kardec, eu não estou falando só de 5 livros. Porque tem uma obra, né, que eu estou até mostrando para vocês, alguns textos, que é a Revista Espírita. Fantástica a Revista Espírita. E o que nós sabemos da revista? Agora que nós estamos começando a estudar a Revista Espírita, ela completa o Livro dos Espíritos, ela completa o Livro dos Médiuns, ela completa o Evangelho segundo o Espiritismo, ela completa o Seu Inferno, ela completa a Gênese. Então, a gente tem que estudar todos os livros de Kardec. Né? Então, ele fala que é o médico das almas, né? E no meio assim, do texto, né? Bem assim, como se fosse Jesus falando mesmo, né? Vinde, pois, a mim, vós que sofreis. Como se fosse Jesus mesmo, né? Crede, amai, meditai sobre as coisas que vos são reveladas. Continuando o texto. Extirpados sejam de vossas almas doloridas a impiedade, a mentira, o erro, a incredulidade. São monstros que sugam o vosso mais puro sangue e que vos abrem chagas quase sempre mortais. Que no futuro, humildes e submissos ao Criador, pratiqueis a sua lei divina. Amor, né? Caridade, igualdade, fraternidade, né? Então, vamos eliminar das nossas almas a impiedade, a mentira, o erro, a incredulidade. Vamos eliminar de nós esses monstros, né? Que pode o quê? Trazer doenças e que podem levar a gente até ao desencarne, viu? Amai e orai. Sede dóceis aos Espíritos do Senhor. Invocai-o do fundo de vossos corações. Ele, então, vos enviará o seu Filho bem-amado, para vos instruir e dizer essas boas palavras. Eis-me aqui, venho até vós, porque me chamastes. Então, lá, amai e orai, né? Pedindo para sermos dóceis com os espíritos superiores, e não poderia ser diferente, né? E que é só a gente pedir, é só fazer uma prece, né? Que Deus vai enviar, né? Os espíritos superiores em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Bom, e aqui a última mensagem, né, do Evangelho. Deus consola os humildes e dá força aos aflitos que lhes pedem. Seu poder cobre a terra, e por toda parte, junto de cada lágrima, colocou ele um bálsamo que consola. Então, junto de cada um de nós, Deus colocou um bálsamo que nos consola. Por isso que nós temos que orar, crer, amar e meditar sobre os ensinos, né, contidos nas obras de Kardec. O devotamento, dedicação, empenho e a abnegação, a renúncia aos próprios desejos, renúncia aos interesses, né, ou à vontade, isso em favor de algo ou de alguém. Então, o devotamento, né, e a abnegação são uma prece contínua e encerram um ensinamento profundo.
A sabedoria humana reside nessas duas palavras, devotamento e abnegação. É isso, então, que o Espírito da Verdade nos incentiva a sermos pessoas com devotamento e abnegação. Continuando o texto. Possam todos os espíritos sofredores compreender essa verdade, em vez de chamarem contra suas dores, contra os sofrimentos morais que neste mundo vos cabe em partilha. Então, que possam nós, encarnados, espíritos sofredores que somos, compreender essa verdade. Qual verdade? Né? Que nós temos que praticar o devotamento e a abnegação. Né? Isso é mais importante do que orar pedindo para o alívio das nossas dores. Claro que nós vamos orar pedindo o alívio das dores, mas vamos procurar viver com devotamento e abnegação. Né? Tomai, pois, por divisa essas duas palavras, devotamento e abnegação, e sereis fortes, porque elas resumem todos os deveres que a caridade e a humildade vos impõem. O sentimento do dever cumprido vos dará o repouso do espírito e a resignação. O coração bate melhor, a alma se acalma e o corpo não mais desfalece, pois o corpo tanto mais sofre quanto mais profundamente é atingido o espírito. Então, se a gente tirar por divisa o devotamento e a abnegação, né, o nosso espírito não vai ser assim tão atingido como ele é, por influências de outros espíritos. Né? Então, isso vai fazer com que a gente tenha até qualidade de vida, uma melhor qualidade de vida, se vivermos, né, com essa divisa, devotamento e abnegação. Bom, agora aqui agora que já acabou lá o Evangelho, tá? Aqui é uma mensagem que saiu numa revista espírita, eu não me lembro agora qual revista, aqui é Allan Kardec falando, tá? Então, é Bordeaux, maio de 1864. Grupo de São João, médium Sr. Hu. Aí Kardec falando, um novo livro acaba de aparecer. Ele estava falando do Evangelho segundo o Espiritismo. É uma luz mais brilhante que veio clarear a vossa marcha. Há 18 séculos, vim, por ordem de meu Pai, trazer a palavra de Deus aos homens de vontade. Essa palavra foi esquecida pela maioria, e a incredulidade, o materialismo, vieram abafar o bom grão e que tinha depositado em vossa terra. Hoje, por ordem do Eterno, os bons espíritos, seus mensageiros, vêm a todos os pontos da terra, fazer ouvir a trombeta retumbante. Escutai suas vozes. Elas são destinadas a mostrar-vos o caminho que conduz aos pés do Pai Celeste. Sede dóceis aos seus ensinamentos. Os tempos preditos são chegados. Todas as profecias serão cumpridas. Provas e expiações, eis a condição do homem na terra. Expiação do passado. Provas para fortalecê-lo contra a tentação, para desenvolver o espírito pela atividade da luta, para habituá-lo a dominar a matéria e prepará-lo para os prazeres puros que o esperam no mundo dos espíritos. Há várias moradas na casa do meu pai. Disse-lhes eu há 18 séculos. Estas palavras, o Espiritismo veio fazê-las compreendidas. E vós, meus bem-amados, trabalhadores que suportais o calor do dia, que credes ter, que vos lamentar da injustiça da sorte, bendizei vossos sofrimentos. Agradecei a Deus que vos dá meios de resgatar as dívidas do passado. Orai, não com os lábios, mas com o coração melhorado, para vir ocupar melhor lugar na casa de meu Pai. Porque os grandes serão humilhados, mas, como sabeis, pequenos e humildes serão exaltados. Aqui eu peço desculpas, que eu falei que era de Kardec, né? É o próprio Espírito da Verdade. Então vamos examinar essa mensagem. Ele está falando do Evangelho segundo o Espiritismo, que estava sendo publicado.
né? Então, ao falar do Evangelho, ele usa essa expressão. Há 18 séculos, vim por ordem do meu Pai trazer a palavra de Deus. Horas. Aqui o ano é 1864, século XIX. Há 18 séculos, século I. Quem é que veio no século I, por ordem do Pai, trazer a palavra de Deus aos homens de vontade? Foi Jesus, né? O que mais? Hoje, por ordem de Deus, os bons espíritos, seus mensageiros, né, vêm a todos os pontos da terra, escutai as suas vozes. Estude as obras de Allan Kardec, né? Tá? Porque está nas obras de Kardec o caminho que nos conduz a Deus, né? Os tempos são chegados. Aí, sobre provas e expiações. É a nossa condição nesse mundo, porque ainda estamos no mundo de expiações e provas, né? Expiação do passado e provas para fortalecer-nos contra a tentação, né? Provas para desenvolver o espírito, para que ele se torne puro, né? Para habituá-lo a dominar a matéria e prepará-lo para os prazeres puros que o esperam no mundo dos espíritos. Aí eu fico pensando, quais serão esses prazeres, né? Porque, com certeza, eles são muito melhores do que todos os prazeres que nós conhecemos. Viu? É incomparável. Né? Há várias moradas na casa do meu pai. É o Espírito da Verdade que assinou essa mensagem, né? Dentre outras coisas. Aí tem uma observação de Kardec. Olha, é muito importante. Kardec fala assim, ó, sabe-se que assumimos menos responsabilidade pelos nomes, quando pertencem a seres mais elevados. Né? Quer dizer, quando tem uma mensagem assinada por um espírito de escola, então, a gente fica mais à vontade, né? Porque é como se a gente não fosse responsável. Na verdade, nós somos sim. Não garantimos mais essas assinaturas do que muitas outras, limitando-nos a entregar tal comunicação à apreciação de cada espírito esclarecido. O que ele está falando? Eu já explico. Contudo, diremos que não é possível desconhecer nela a elevação do pensamento, dessa mensagem, né? A elevação do pensamento, a nobreza, a simplicidade das expressões. Isso, por que ele está falando isso? Se for ela comparada com as que foram inseridas na imitação do Evangelho, tanto no prefácio como no capítulo 3, e que levam a mesma assinatura. Aqui ele está falando que essa mensagem, que a gente acabou de ler ela aparece no prefácio do Evangelho e no capítulo 3. Aqui está como capítulo 3, mas não é capítulo 3, né? É que na primeira edição era capítulo 3, mas hoje é capítulo 6, o Cristo Consolador. E que levam a mesma assinatura. Aqui quem assinou foi Jesus. Posto obtidas por médios diferentes, em épocas diversas. Nota-se entre elas uma analogia marcante de tom, de estilo e pensamentos, que acusam uma origem única. De nossa parte, dizemos que pode ser do Espírito de verdade. Então está aqui Kardec falando que, na opinião dele, essas mensagens que foram assinadas por Jesus, que a gente examine elas, né? Ele fala que para ele é o Espírito da Verdade. Da nossa parte, dizemos que pode ser o Espírito da Verdade. Esse texto está na Revista Espírita, de dezembro de 64. Comunicação Espírita, a propósito da imitação do Evangelho. Aqui na Revista Espírita, de julho de 1866, a qualificação de Espírito da Verdade não pertence senão a um só, e pode ser considerada como nome próprio. Está especificado no Evangelho. Aliás, esse espírito se comunica raramente e apenas em circunstâncias especiais. Bom, está aqui Kardec dizendo que o Espírito da Verdade é um espírito, né? Que se comunicava raramente, só em circunstâncias especiais. Bom, agora aqui, gente, ó,
é o texto que vocês já conhecem, que está no Evangelho. Eu vou comparar com outro texto que está no Livro dos Médiuns, que é assinado por Jesus. Kardec fala assim, ó, está assinado, o Espírito assinou como Jesus. Agora eu deixo as conclusões para vocês. Kardec está falando, né? Então aqui, ó, essa aqui está no Evangelho, assinada pelo Espírito da Verdade. Venho como outrora, agora eu não vou ler todo o texto não, porque eu já li, tá? Venho como outrora, entre os filhos transviados de Israel, trazer a verdade e dissipar as trevas. Na mensagem seguinte, do Livro dos Médiuns, capítulo 31, das Dissertações Espíritas, acerca do Espiritismo, item 9. Pode lá depois copiar e procurar. Ó. Venho eu, vosso Salvador e vosso Juiz. Venho como outrora aos filhos transviados de Israel. Venho fazer a verdade e dissipar as trevas. Volta lá. Veio como outrora entre os filhos transviados de Israel, trazer a verdade e dissipar as trevas. Continua. Escutai-me. O Espiritismo, como outrora a minha palavra, deve lembrar os incrédulos, que acima deles reinam a imutável verdade, o Deus bom, o Deus grande, que faz germinar as plantas e se levante as ondas. Escutai-me. O Espiritismo, como outrora a minha palavra, tem que lembrar aos materialistas que acima deles reina a imutável verdade, o Deus bom, o Deus grande, que faz germine a planta e que levante as ondas. Opa! Oh. Aqui. Revelei a doutrina divina, como um ceifeiro. Reuni em feixe o bem esparso da humanidade. E disse, vinde a mim todos vós que sofreis. Começa com revelei a doutrina, né? Olha lá, revelei a doutrina divina, como ceifeiro. Atiei em feixes o bem esparso na humanidade e disse, vinde a mim, vós todos que sofreis. É ou não é o mesmo Espírito? Né? Livro A Gênese, capítulo 1, caráter da revelação espírita, item 42. Espiritismo realiza todas as promessas do Cristo a respeito do Consolador anunciado, Consolador prometido. Ora, como é o Espírito de verdade, que preside o grande movimento da regeneração. A promessa da sua vinda se acha por essa forma cumprida, porque, de fato, é ele, o Espiritismo, o verdadeiro Consolador. Então, aqui está falando que o Espiritismo, ele é o Consolador prometido. Ora, como o Espírito de verdade, que é o que preside o quê? O trabalho dos espíritos, né, na codificação espírita. Então, o Espiritismo realiza todas as promessas, porque ora é o Espírito da verdade, que é o próprio Cristo, né? E ora os ensinamentos do Espiritismo, porque são os ensinamentos de Jesus, né? Com uma explicação mais o quê? Aprofundada, né? Para terminar, uma frase do professor Cosme Massi, que diz o seguinte, que a moral proposta pelo Espiritismo é a mesma moral apresentada por Jesus. Então, Jesus e o Espiritismo, os dois juntos, formam o chamado Consolador Prometido. E como nós vimos lá no Novo Testamento, Jesus falou que ia rogar ao Pai, ia mandar o Consolador. E ele fez isso. E ele é o próprio Consolador, juntamente com os ensinamentos, né, que foram trazidos a nós pelos Espíritos superiores. E assim eu encerro, né, pedindo desculpas a vocês pelas limitações da voz, mas muito feliz de ter participado dessa noite. E fico à disposição. Odília, quer falar alguma coisa? A senhora põe o coraçãozinho. Adolfinho, não tem nada que pedir desculpa não, meu amigo. Excelente. O Adolfinho, fala do seu canal lá de pesquisa, Adolfinho. Ah, sim. Vamos lá. O Adolfinho, pessoal, é um estudioso. É um apaixonado pela doutrina espírita, né, Adolfinho? Eu sou mesmo.
Isso é verdade. Opa, só um minutinho. Vou compartilhar uma tela aqui rapidinho. Uhum. Aí. No dia 10 agora, quarta-feira, tá? Às 20 horas, nós vamos fazer uma apresentação. O pesquisador é o Eric Tavares Pacheco. Eric Pacheco. Ele é do Rio de Janeiro e vai falar sobre respostas críticas aos detratores do espiritismo. Uma palestra muito interessante, muito boa. Nós tivemos que gravar, então já assisti. Por isso que eu estou falando que é muito boa, né? Convido a todos para assistir essa palestra. Nós temos um grupo de WhatsApp. Nesse grupo, nós divulgamos encontros, palestras, pesquisas científicas de temática espírita. E fazemos também um encontro a cada 2 anos, a cada 3 anos, né? Onde são apresentados vários trabalhos de pesquisa sobre o espiritismo, né? Mas trabalhos sob o ponto de vista científico. E quem quiser participar conosco, depois passa para a Tânia, e ela me informa o número do WhatsApp, que eu coloco no nosso grupo do WhatsApp, que é lá no nosso canal, né? Que a gente divulga os nossos eventos, tá bom? Mas é uma proposta de estudo científico que pode, quem é espírita, não precisa ter título nenhum, não precisa estar fazendo faculdade, não tem que ter diploma, nem precisa saber ler e escrever, basta ter vontade. É importante, né? A boa vontade. Meu querido, gratidão infinita, viu? Muito obrigada. Trabalho maravilhoso. E Eu que que agradeço. você possa estar aqui conosco outras vezes, viu? Agora eu já aprendi, então pode deixar. E pedimos também, né, nesse momento que a gente está já encaminhando para o final, que os bons amigos espirituais, comandado pelo senhor José Marques Garcia, né, tá ali a equipe do seu Aguinello, trabalhando junto, possa te fortalecer cada vez mais, meu amigo. Gratidão infinita. E antes de fazermos o nosso fechamento, né, meus amigos, quero convidá-los para a próxima semana, a terceira semana, né, do mês. A nossa amiga Doroti estará aqui conosco, né, Doroti? A Doroti está aqui, apreciando também o estudo do Adolfinho. A Doroti vai falar sobre o grão de mostarda. O maior grão que tem, né, Doroti? Um dos maiores. Então, fica aqui o convite, tá bom, meus amigos? Então, vamos agora, né, acerenando os nossos corações, agradecendo muito a Jesus, nosso mestre maior, essa equipe maravilhosa do senhor José Marques Garcia, os nossos espíritos familiares que visitam os nossos lares, né, sempre nos ajudando, nos orientando na caminhada. Que eles possam, nesse momento, trazer o passo, a medicação necessária, que cada um dos nossos irmãos estão necessitando, e possam também trazer o amor, a luz, a união entre todos do nosso lar, né? Os nossos entes queridos, que possam também, nesse momento, fluidificar as nossas águas, trazendo também o remédio necessário para o nosso corpo espiritual e o nosso corpo que vai refletir no nosso corpo material. Então, meus bons amigos, que nesse momento de muita luz, de muito amor, que também possamos enviar essas luzes, essas energias benéficas a todos os nossos companheiros de jornada terrena, aos nossos entes queridos, os mais próximos e os mais distantes, aos nossos irmãos que perambulam pelas ruas,
os que estão nos hospitais, nos lares de idosos, nos presídios, todos possam receber essa luz, essa paz, essas energias benéficas que nos ajuda a caminharmos para frente e para o alto. Seu Adalto? Está fechado o som do senhor, seu Adalto. Obrigado. Senhor da vida, nosso Pai amoroso, agradecemos pela dádiva sagrada da família, este núcleo de afeto onde aprendemos a amar, a perdoar e a servir. Que os laços que nos unem sejam fortalecidos na luz do entendimento e da paciência. Que os amigos espirituais visitem nossos lares, trazendo paz, equilíbrio e harmonia. Que possamos reconhecer, mesmo nas dificuldades, as oportunidades de crescimento que nos conduzem à elevação do espírito. Abençoa, Senhor, cada ente querido, encarnado ou no plano espiritual, envolvendo-os com teu amor infinito. Que o exemplo do nosso irmão Jesus inspire nossos gestos e palavras, tornando nossa convivência um reflexo da tua bondade. Gratidão por cada momento, por cada lição, por cada espírito que caminha conosco. Que assim seja. Que a paz do nosso Mestre Jesus esteja sempre em nossos corações. Que assim seja. Muito obrigada, meus amigos. Gratidão infinita a todos que estão aqui. Gratidão também em especial para o nosso querido Adolfinho, que ele seja fortalecido fisicamente, né, Adolfo? Logo, logo já vai estar aí. Firme e forte na caminhada, né? E um beijo no coração de todos e até a próxima semana. Fiquem com Jesus. Muito obrigada, meus amigos. Até segunda-feira. Assim seja.